O amanhã iluminado pela religião é um amanhã fora daqui. É um amanhã para além daqui. É um amanhã que transcende aqui. Então, nós mantemos com esse amanhã um vínculo. E esse vínculo é um vínculo de esperança. É um vínculo esperançoso. Ou seja, eu me sinto bem ao pensar que amanhã haverá outra vida. Então, veja, não é também por acaso que a esperança é um conceito importantíssimo para todos aqueles que herdaram a incumbência de divulgar o pensamento de Jesus. A esperança, portanto, ela é uma virtude. Dentro desse cenário em que nos encontramos, de estudo e investigação do pensamento de Jesus, a esperança é uma virtude. Ou seja, um vivente que vive em esperança é um vivente que vive uma vida melhor do que um vivente que vive desesperançado. Eu estou insistindo nisso porque, conforme já dissemos em algum outro momento, essa noção não faz unanimidade. Isto é, tem muita gente que não concorda, tem muita gente que acha que a esperança é uma roubada, como os estoicos, como Pascal e, enfim, tanta gente que vai explicitamente denunciar a esperança como um fator apequenador da vida vivida. Mas aqui, não. A esperança é uma virtude e nessa virtude há um desejo, uma pretensão de viver uma vida feliz, uma vida eterna no reino dos céus, acreditando completamente no discurso de Jesus, esforçando-nos de nossa parte por viver bem e contando, claro, com o suporte de todos aqueles que possam nos ajudar. Seja nossos irmãos, seja o Espírito Santo. Portanto, a virtude da esperança é uma pretensão à felicidade. É uma aspiração de felicidade, que é colocada no coração de todo homem, de toda mulher, mas uma felicidade a ser vivida para além da nossa vida de carne e osso. Perceba que essa esperança, ela, como toda esperança, ela é intrinsecamente, essencialmente um desejo, mas é um desejo que não vai se resolver de imediato. É um desejo que deve ser conservado como desejo ao longo da vida. É um desejo que não comporta a possibilidade da sua satisfação imediata. É um desejo que permanecerá desejo. Portanto, ao dizer que a vida é feita com esperança, a vida é vivida com esperança, e que a esperança é uma virtude, e que a virtude é um atributo de vida boa, eu estou mesmo dizendo isso, que a vida é melhor quando desejamos a felicidade na vida eterna, quando desejamos alcançar a vida eterna, quando temos a esperança de alcançar a felicidade na vida eterna. Então, a nossa vida de carne e osso, ela será virtuosa se e quando houver uma esperança constante, permanente, intensa, numa vida feliz eternamente para além da nossa, ok? Então, veja que isso nos permite refletir muito a respeito, né? Quer dizer, não se trata de afirmar que as conjecturas sobre o futuro, elas nos distraem, nos dispersam, nos fragilizam, porque nós temos que focar no que nós estamos fazendo, focar na imediatidade do presente vivido, viver tão intensamente
que queiramos que aquele momento não termine mais. Não, não. A vida boa aqui é uma vida de esperança. E uma vida de esperança em felicidade na transcendência. Ora, eu queria propor aqui um paralelo com o eterno retorno do Nietzsche, para você entender as semelhanças e diferenças. Estamos falando de vida boa. Estamos falando de vida boa aqui e agora. Dentro da perspectiva do cristianismo, a vida boa aqui e agora pressupõe uma esperança, uma pretensão, uma aspiração, um desejo de felicidade na vida eterna, em outra vida, depois da morte. Nietzsche dirá: viva de tal maneira a pretender, a desejar, a esperar. Veja que aqui também tem uma esperança. Portanto, há uma coincidência. Nos dois casos de vida boa, há esperança. Só que no caso de Nietzsche, a esperança é que aquele instante de vida vivido se repita eternamente, se repita outra e outra vez. Você gostaria que esse instante que você está vivendo se repetisse outra e outra e outra e outra e outra vez? Ou, se você preferir, você preferia que esse instante de vida que você está vivendo se prolongasse mais e mais e mais e mais e mais? Então, nós temos uma semelhança entre o cristianismo e o eterno retorno. No cristianismo e no eterno retorno, a vida boa pressupõe esperança. No caso do cristianismo, é a esperança na felicidade eterna depois da morte. No caso do eterno retorno, é a esperança também de uma eternidade, mas de uma eternidade daquele instante vivido na imanência ali mesmo e naquele lugar. Portanto, veja, enquanto no cristianismo o que se deve esperar é um descolamento da vida de carne e osso, no eterno retorno de Nietzsche o que se deve esperar é uma adesão à vida imediatamente vivida. Uma adesão. E eu tenho a impressão que o que dissemos hoje aqui é de espetacular valor. Por quê? Porque, no final das contas, nos dois casos, estamos prevendo um imaginário de eternidade. No caso do cristianismo, uma eternidade na transcendência, no chamado reino dos céus. E no segundo caso, uma eternidade na imanência, aqui mesmo, na terra, desejando e esperando repetir indefinidas vezes aquilo que estamos fazendo. Então, é claro que aqui eu poderia avaliar esse meu momento, gravando esse inédita pamonha, e eu poderia esperar, quando morrer, ser recebido por Deus. Afinal de contas, Deus deve olhar com bons olhos eu estar aqui me esforçando para você pensar melhor. Bem ou mal há aqui um gesto de amor. Então eu poderia ter a esperança numa vida ao lado de Deus. Mas poderia ter outro tipo de esperança, que é a de gravar amanhã, depois da manhã, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, de gravar coisas, porque acho tão fantástico, tão fascinante, tão incrível, tão maravilhoso pensar com você, que o que eu gostaria mesmo era de pensar com você eternamente. Né? O que eu gostaria era de pensar com você todos os dias. O que eu gostaria era de pensar com você o tempo todo. O que eu gostaria é que isso se repetisse o tempo todo. Você entendeu que há aqui um contraste, uma diferença? Porque num primeiro caso eu estou trabalhando aqui pensando no lá, e no segundo caso eu estou trabalhando aqui pensando no aqui.
No primeiro caso, a esperança é do outro, é pelo outro. E no segundo caso, a esperança é pela conservação do mesmo.